Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Hoje vamos falar sobre o TRXF11, o TRX Real Estate. É um fundo de tijolo e de um setor que eu confesso que eu estou começando a estudar só agora, né? Eu não tenho carteira, mas pretendo vir a ter, que é o setor de renda urbana, tá? O que é o setor de renda urbana? São basicamente lojas de rua, tá? O fundo mais famoso aí desse setor é o HGRU, né? E o segundo maior, eu acredito que seja esse aqui, o TRX F11. E por que eu estou falando dele hoje para vocês, né? Porque ele está em emissão. E, enfim, estou estudando ainda esse fundo. Como vocês sabem aqui, o canal, a gente não dá recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. O canal ele é meramente educacional para ensinar e compartilhar com vocês a maneira com que vocês devem começar a estudar um ativo e depois vocês se aprofundarem e entenderem que se faz sentido ou não botar esse ativo em carteira, tá? Então vamos lá, esse aqui é um fundo de tijolo, né? Vamos puxar aqui de 5 anos, é um fundo que teve seu IPO lá no início do ano de 2020, né? Teve uma queda acentuadíssima aqui da pandemia, e depois veio negociando aí nessa faixa dos R$100, né? Até essa última pernada de valorização aqui de ativos de tijolo do mês de agosto, né? No qual ela chegou até R$115. E essa pernada aqui foi uma pernada geral no mercado, mas esse fundo também ele teve um boost ainda adicional, que ele entrou na carteira recomendada aí de uma importante casa de research, não vou falar qual. Então isso aqui teve esse efeito de subida de preço aqui, foi potencializado por conta disso também. E quando ele chegou lá nos R$115, ele anunciou uma emissão, que a gente vai falar um pouco dessa emissão também. Na casa de a emissão, se não me engano, R$104,50, e ele passou a ser negociado aqui na casa de R$109, tá? A data com da emissão já passou, que foi a data do direito de preferência da emissão, que foi dia 14, mas a gente vai tratar um pouco dessa emissão e entender qual é o momento do fundo, o que ele está fazendo, de que forma ele ganha dinheiro. Maravilha? É um fundo que está negociando nessa faixa de R$109 com um ágio de 6% em cima do valor patrimonial. Tá? Lembrando que está fazendo uma emissão aqui na casa de R$104,50, então bem próxima do valor patrimonial. Está com um valor em caixa aqui relevante, né, de 8,8. Esse valor em caixa vai subir quando e se essa emissão for bem sucedida. Tá? É um fundo que vem distribuindo aqui suas últimas emissões na casa de 85 centavos, né? Desde de julho, depois daquela emissão que a gente sabe que é mais maio, inclusive foi 85, né? Junho, aquela emissão de final de semestre que a gente sabe que vem um pouquinho mais bombada, né? Veio em R$1,05, e ele vem mantendo esse patamar de 0,85. E isso representa um carrego aqui bastante interessante, aqui está com um carrego na casa de 9,26, tá? A primeira ideia que eu queria trocar com vocês é que esse setor de renda urbana, ele tem chamado minha atenção, tem sido interessante, porque ele é um setor que, ao meu ver, por ele ter lojas de rua, são aquelas lojas que chamam de one box, né? Que é basicamente, quando você entra num açaí da vida, num supermercado, numa loja de construção, que é aquele box simples, né, com diversas prateleiras lá, aqueles atacadões. São imóveis, ao meu ver, mais líquidos do que, por exemplo, lajes corporativas. São mais fáceis e tem mais mercado para comprar e vender esses imóveis, especialmente se o imóvel já está performado por algum... O que é o imóvel performado? É um imóvel já ocupado, né, com contrato de locação assinado. Geralmente, esses contratos de locações desses imóveis são de longo prazo, de 10, 15 anos. Então, esse imóvel performado ele tem uma liquidez muito grande no mercado. E esses fundos de renda urbana eles estão conseguindo destravar o valor patrimonial deles, né, a correção do valor patrimonial deles, que muitas vezes no fundo de tijolo fica travada durante muito tempo, né, porque ele consegue
tempo inteiro ele vende e compra lojas, né? Não há nenhuma loja que ela é muito relevante no PL dele, mas mostra que esse giro tem sempre mostrado que a precificação da loja que ele comprou muito mais barato do que ele vende, então isso destrava um valor de dentro da cota. Enfim, eu tenho achado esse tipo de fundo de renda urbana muito interessante, principalmente por essa característica híbrida dele, né, que ele ganha tanto no yield do contrato de locação como nessa compra e venda de lojas mais dinâmica, né, comprando barato, vendendo caro e assim destravando o valor que tem dentro do ativo real, que a gente não consegue ver isso em curto espaço de tempo em fundos de tijolo que são mais buy and hold, né? A gente vê isso quando acontece de uma vez por ano lá a avaliação patrimonial dos ativos, né, que é feito por um avaliador independente, que a gente consegue ver se o imóvel valorizou ou não valorizou, e mesmo assim essas avaliações aí é complicado, né? A gente muitas vezes vê discrepâncias muito grandes do que foi avaliado para o que realmente vale, e até porque o que realmente o fundo conseguiu vender aquele imóvel, né? E isso acontece até no próprio TRXF, tá? A maioria dos imóveis que ele vende são bem acima da marcação de valor patrimonial que está dentro do fundo. Então isso gera um retorno, uma outra faixa, né? Uma outra linha de retorno aí para o cotista que eu tenho achado bastante interessante, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, voltar especificamente por causa desse fundo. Esse fundo tem um dado que chama bastante atenção, que é que hoje ele é o fundo imobiliário mais alavancado em razão de dívida, patrimônio líquido do nosso mercado, tá? Ele está com uma alavancagem ali na casa de 40 e alguma coisa, quase 50%, é um fundo muito alavancado. Maravilha? E isso geralmente é uma bandeira amarela, né? Muito grande. Mas a gente vai ver que no caso desse fundo aqui, ele tem se movimentado, na minha opinião, numa direção correta. E essa próxima emissão aí, que eu acho que vai ser bem sucedida, inclusive no seu lote adicional, vai conseguir trazer essa razão aí, dívida sobre o PL do fundo aí, para uma casa de 30% menos, ainda alto, né, mas menos alarmante. E ele vai deixar esse posto aí de fundo mais alavancado da indústria, tá? E eles têm feito bastante emissões. Você vê que aqui de agosto para setembro já rolou um aumento aqui no PL, né, do fundo, né? Isso aqui também foi uma emissão. E eu acho que eles vão começar a fazer uma emissão atrás da outra, porque o price action do fundo está muito bom, mesmo ele já saiu para cima, né, do valor patrimonial, que destrava o valor para o gestor fazer mais emissões, e mesmo anunciando a emissão perto do valor patrimonial, o fundo continua negociando com um ágio interessante. Veja, a negociação da emissão está em 104,50 com os custos, e o fundo não baixou ali de 109, né? Então eu acho que vai ser um fundo aí que vai fazer uma emissão atrás da outra, e na situação desse fundo aí que está com essa alavancagem grande, eu acho que é interessante, né? E ele pode usar esse produto da alavancagem aí tanto para comprar outros excelentes imóveis, que a gestão já se mostrou que é uma excelente gestão nesse sentido, que compra bons imóveis, com bons inquilinos dentro, em boas localizações e a preços bastante descontados, e eles têm sempre esse giro ativo, né, dos ativos que destrava muito valor. Então, sempre vendendo uma loja, pegando um lucro aqui, um lucro ali, isso também pode servir para amortizar essa dívida, né? E as futuras emissões podem vir também nesse sentido, para pagar a dívida, ao invés de só diluir a dívida dentro de um patrimônio líquido maior. No caso dessa emissão agora que está rolando, que é a 7ª emissão, ela já vem com um pipeline já definido, que são umas lojas são alguns mercados aí do Grupo Mateus, tá? Que é uma empresa aberta em bolsa, de excelente capacidade de crédito aí, que atua mais fortemente ali na região norte e nordeste. E, bom, essa emissão ela não vai, o destino dessa captação vai ser para pagar essas lojas aí que o TRXF comprou, e não para quitar essas dívidas.
Aqui vocês veem ó, o caixa dela, que está até considerável aqui, mas vai ser usado boa parte dele para a quitação desses imóveis. Tá? E aqui é o que eu vinha falando, valores a pagar é uma razão aí, patrimônio, dívida líquida aí, na casa de 40 e pouco, 46%, se eu não me engano. Tá? Vamos agora olhar o relatório gerencial dele, que saiu no último dia 5, tá? Aqui alguns destaques no mês. A venda de um imóvel aqui, do imóvel Sodimac, tá? 73 milhões vai ser pago pelo comprador, parcelado. Gerou uma TIR de 16,15% ao ano, que é uma TIR bastante boa. Ele também atua um pouco com desenvolvimento, né? Ele adquire terreno e, ao invés de comprar já a loja pronta, ele monta a loja já para algum parceiro dele comercial, nesse caso aqui é a Obramax, que é uma rede de lojas aí de obra, né? Da Leroy Merlin, também um excelente inquilino, excelente nível de crédito. Já passa a receber aluguel provisório, então tem esse braço também de desenvolvimento, que geralmente gera TIRs mais alto. Ele consegue botar um cap rate nesse imóvel melhor do que se ele já comprasse o imóvel pronto e performado. Que ele, falando aqui da distribuição, nesse patamar de 0,85, vocês vão ver que ele está distribuindo um não recorrente, que é proveniente dessas vendinhas que ele sempre está fazendo aí, né? Então, é o que eu vinha falando, que é interessante desse segmento, que é um segmento ainda pequeno, novo dentro do nosso mercado de renda urbana. Hoje tem dentro do fundo 49 imóveis, mas vão entrar novos imóveis aí, por conta da emissão que ele está fazendo. E ele vai ainda diversificar ainda mais a questão da localização, tá? Porque acho que a maioria desses imóveis aqui é no estado do Maranhão, se não me engano, então vai para mais estados ainda. Hoje ele já está em 3 estados. Ele é bem diversificado geograficamente, tá? Aqui falando um pouco do mercado, né, desempenho de mercado, eu volto a bater na tecla da importância de vocês lerem o relatório gerencial para entenderem também sobre o mercado, sobre como é a cabeça do time de gestão, que essa página já é mais voltada aqui para o fundo em si, né, a performance do fundo em si. Ele está com um volume de negociação muito interessante, né, ele é um fundo que está quase na casa do bilhão do patrimônio, vai passar disso com a emissão, e tem um volume de negociação de liquidez aqui excelente, na casa de 4 milhões. Tá? Falando aqui da venda da loja da Sodimac, a forma de pagamento, como é que vai ser dado, vai ser parcelado. Ele vendeu esse fundo aqui para um outro fundo de renda urbana também, que está num estágio bem mais inicial aí agora, que é o EVBI, que é o fundo de renda urbana da VBI, que se vocês quiserem aí, podem comentar, que depois eu faço um vídeo sobre ele. Falando aqui da venda, a TIR que ele gerou de 16,15%, e o lucro por cota disso aqui é 1,63%, ou seja, 2 distribuições. É o que eu vinha falando, né? Toda hora ele vender um imóvelzinho aqui, um outro ali, comprar um bem aqui, ele acaba gerando essa linha de receita distribuível para além do mero recebimento das locações. Falando do terreno aqui, que ele vai construir, vai fazer um BTS aqui para a Obramax, contrato de 20 anos, como eu vinha falando, contratos longuíssimos, né? Confiança da Leroy Merlin, que é a controladora da Obramax. Aqui quanto ele vai gastar no terreno, o valor do aluguel. Falando aqui da obra que foi contratada, uma construtora com preço máximo garantido, que traz mais previsibilidade de custo.
que algumas iniciativas da gestora, eu gosto muito disso nas gestoras, tá? A TRXF está começando agora a tentar se aproximar um pouco mais do cotista pessoa física, tá? Então tem aqui o Instagram, tem o site deles, eles estão fazendo lives, fazendo promoções, enfim, estão querendo tem um canal no YouTube, estão querendo estar sempre mais próximo do cotista. Eu vejo isso com muito bons olhos, tá? Aqui a parte mais contábil, tá? Esse relatório aqui, ele está tratando do resultado do fundo no mês de setembro, né? Competência no mês de setembro, você vê que o resultado foi 0,81, ele está distribuindo 85, mas ele tem aqui ainda uma gordura de 0,38 para distribuir. Você vê aqui visivelmente a distribuição dele aumentando, né? Saindo desse patamar de 0,70 aqui no final de 2021, chegando hoje a 0,85 com algumas distribuições, as distribuições de final de semestre aí mais altas, né? Aqui alguns dados de rentabilidade, de histórico de variação. Aqui um pouco da alocação de recursos, né? 64% estão em imóveis, 5,5% em FIIs e 7,9% em taxa de renda fixas e 21% nesse outro fundo aqui, o TRX-B11. O que é esse fundo aqui? Tá? É que lá atrás ele teve uma oportunidade no julgamento da gestora muito boa, né, de adquirir alguns imóveis para o fundo, só que era aquele momento de mercado que as cotas estavam bastante depreciadas, fora do valor patrimonial. Então, para não... como a questão da alavancagem financeira já estava muito elevada no fundo, para poder concluir essa compra, o que ele fez? Ele montou um fundo B, né, que é esse TRX-B, e conseguiu captar com institucionais para comprar essas lojas aí, e depois o fundo mãe, né, que é o TRX-F, que é o que a gente está tratando aqui, comprou esse TRX-B aqui e deve ter feito uma questão de troca de cotas, né? Mas lá na frente no relatório ele fala sobre essa estrutura financeira, tá? Grande maioria imóveis de varejo, tem alguma coisa aqui em logística também. Atuação, maioria atacadista, tá? Ele nasce muito concentrado, vocês vão ver, na rede Açaí, né, em Pão de Açúcar, e essas muitas movimentações que ele vem fazendo nesse sentido embora seja um excelente locador, ele tem feito essas movimentações no sentido de diversificar também a fonte de aluguéis dele para outras empresas, né, de outros setores, o que eu também vejo com muito bons olhos, tá? A maioria, quase totalidade do contrato é atípico, que traz alguma previsibilidade para a gente. Aqui, ó, Açaí, quase 60%, Pão de Açúcar, 27,16%, Sodimac, Extra, Carrefour, Bramax. Isso aqui vai diluir mais um pouco ainda, né? Porque, como eu disse para vocês, ele está em emissão para a aquisição de algumas lojas aí do Grupo Mateus, que vão representar, se não me engano, 8%, vão ser o terceiro inquilino aqui de tamanho no fundo. Aqui são os imóveis, né? Diversificação por estado, isso aqui vai melhorar, porque os do Grupo Mateus, se eu não me engano, é no Maranhão. Aqui é a estrutura de multa que tem, que a grande maioria é todo o saldo remanescente do contrato, são contratos BTS, né? Vencimento dos contratos aqui, o prazo médio da carteira é muito grande, quase 15 anos aqui, a maioria dos contratos só vence aqui em 2035, então não precisa se preocupar com isso, com questão de vencimento, de vacância, porque a multa é grande aqui, né? A maioria dos contratos tem que pagar todo o valor de contrato para poder sair. A maioria do reajuste que ocorre no meio do ano, então já passou, que é IPCA. Aqui é um pouco da estrutura financeira, a questão do TRX-B11, tá? Que foram os imóveis que ele adquiriu das lojas do GPA em 2020. Tem 17 lojas aqui. E no fundo em si tem 32 imóveis,
esse número aí vai subir com os imóveis do grupo Mateus, tá? Aqui é exatamente o que eu vinha falando, a relação dívida ativo está em 43,10%. Com essa emissão, acho que ela já cai para cerca de 36%, 35%. Então já fica uma razão de dívida líquida ativo ainda alta, mas menos gritante como é essa aqui atual, tá? Aqui falando um pouco do portfólio, você vê que são esses imóveis, são grandes boxes, né, que você põe supermercado, põe atacadista, põe, sei lá, vira um galpão logístico. E o grande X da questão aqui é a localização e o valor que você consegue comprar esses imóveis, né? Que aí você consegue ter uma liquidez bem interessante para poder destravar o valor do fundo. Aqui são os imóveis por dentro. Aquela coisa que todo mundo deve estar habituado, né? De atacadão, de supermercado, aquelas lojas de obra. Aqui é uma loja que ele está fazendo, está em desenvolvimento, né? Em Patinga, para açaí. Aqui projetos, né? Parte de desenvolvimento do fundo. Falar agora um pouquinho especificamente da emissão. Está em curso aqui a 7ª emissão. A database já passou, foi dia 14, né? O valor aqui R$ 104,55. Então, quem participar dessa emissão aqui vai participar bem próximo do valor patrimonial. Deixa eu achar aqui o fato relevante da emissão. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo, para a gente falar dessas lojas que ele está adquirindo. Tá, aqui fala da emissão, não é esse que eu quero. É assim mesmo, gente. Quem sabe faz ao vivo aqui. Aqui, falando aqui a apresentação aqui do racional da aquisição das lojas do Grupo Mateus, né? São 3 imóveis do Grupo Mateus, diminuindo aqui a concentração de inquilino, que eu estava falando, e também aumentando a diversificação regional, que ele diz que vai ter um cap rate maior do que o do portfólio, então isso também gera valor. Essa loja aqui são 3 lojas, Belém do Pará, Juazeiro, Bahia e Petrolina, nada de Maranhão, como eu havia dito. Aqui mostrando as lojas do Grupo Mateus, as localizações, falando um pouco do inquilino, né, que é um excelente inquilino, a nota de crédito dele aqui é AA. Aqui já mostrando como vai ficar a questão de diversificação aqui, a questão de alocação de recurso, o Grupo Mateus entrando com 8%, como havia dito, a SAI caindo aqui para 48%. Eu acho que ele vai continuar fazendo esses movimentos até isso aqui virar no máximo uns 30%, né? A questão da multa aqui é 100% do saldo remanescente também. Aqui o aumento da diversificação geográfica dele. Quando que vencem esses contratos. Aumentar aqui em 3 números de imóveis, um estado a mais que não tinha presença. A BL aqui vai subir 10%, prazo médio vai subir. E um outro ponto que eu queria falar com vocês aqui na questão da captação é que o montante inicial aqui é 200 milhões e o máximo para 400, tá? Eu estou apostando que eles vão conseguir captar aqui, se não o máximo, bem próximo do máximo, tá? E como a gente acabou de ver aqui, essa aquisição aqui ela é de um pouquinho menos de 200 milhões. Então, o fundo... Aqui, 182 milhões.
o fundo vai ficar com bala na agulha aí para fazer mais compras ainda, ou até mesmo dar uma diluída naquela dívida lá, que eu também chegaria com bons olhos. Tá bom? Gente, era isso para hoje aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Peço para que, por favor, se inscrevam no canal aí quem curtiu, apertem no joinha, compartilhem com os amigos o canal aí. A gente está crescendo pouco a pouco, mas está crescendo. Estou muito feliz com o resultado. Se tiver qualquer dúvida, é só mandar no comentário aí que eu respondo todas as dúvidas. E a gente se vê aí até semana que vem. Beleza? Um abraço.